Irmãos, boa tarde. Nós não vamos pregar uma palavra agora. O que nós vamos fazer agora é estar desmascarando um falso profeta. Quero ensinar vocês a usarem o dom do discernimento. É um dos dons do Espírito Santo que está descrito em Coríntios. E quando a gente tem a mente de Cristo, as coisas ficam muito claras diante dos nossos olhos. Então, certas coisas que nós vemos ficam tão claras, nós conseguimos perceber tão claramente que ali só há trevas, só há destruição, que é um caminho de morte. Então, esse mecanismo de defesa que Deus nos concede é para que saibamos discernir os espíritos. E isso está escrito na palavra de Deus. Então, se você crê em qualquer um, eu tenho pena de você. Se você acha que você deve crer em qualquer espírito que fala de Jesus, eu tenho pena de você. Porque muitos são os que professam a Cristo, porém com interesses pessoais. Eu vou assistir um vídeo com vocês e eu quero fazer alguns comentários. Eu não vou nem fazer muitos comentários, eu vou fazer só um mais específico de um pastor chamado Lucinho, que está vestido de chapolim colorado para pregar o evangelho. Bom, a palavra de Deus ensina que nós não devemos fazer nada além daquilo que está escrito. O nome da pregação dele está aí no comentário, onde eu botei aí a publicação. Chama-se Agora Quem Poderá Nos Defender. Entre e vocês verão que haverão centenas de servos de Satanás disfarçados de ministros da justiça que defendem esse rapaz, esse pastor, essa alma miserável, que não conhece que só há um pastor na terra. Ele sabe que só há um pastor na terra. Mas eu quero que vocês prestem atenção nas palavras desse falso profeta. Eu quero desmascarar esse homem com você para te mostrar como funciona a mente de quem serve a Deus. Estão tristes no fim de ano, porque estão tomando pombo, porque estão doentes. Então ouçam o que diz esse homem. Tem situações terríveis. Você confia na sabedoria de Deus? Você depende da sabedoria de Deus ou da sua? Ouçam. Lá na minha casa, foram fazer uma obra lá. Ouçam isso. E quando chegou lá no teto lá, tem uma encanação da água quente do prédio. E a obra que eu estava fazendo não tinha como passar essa encanação. E os pedreiros falaram, vai estragar toda a água quente do prédio. Eu falei, Espírito Santo, eu não entendo nem de Bíblia. Que dirá de construção? Mas eu confio na tua sabedoria, me ensina aquilo que eu não sei. Gente, Jesus falou comigo assim, ó, manda subir o piso 10 centímetros e passa o cano por dentro dos 10 centímetros. Agora Jesus virou encanador. Agora Jesus mandou o piso subir 10 centímetros. Agora Jesus virou pedreiro, né, gente? Então perceba que o cara está usando o nome de Deus para fazer graça, para contar história, quando na verdade a palavra de Deus ensina que nós não devemos dar ideias a fábulas, a histórias. A única coisa que nós devemos nos prender é a palavra de Deus, porque assim foi ensinado ao apóstolo Paulo. A minha graça te basta, a minha palavra te basta. E perceba que ele está fazendo graça, está entretendo as pessoas. Ele age como se fosse um stand-up comedy, um comediante, só que um comediante voltado para Jesus Cristo. Mas, queridos, não se enganem. Com Jesus Cristo ninguém brinca. Vamos continuar aqui. Ouçam com atenção. Eu virei pedreiro e falei assim, sobe o piso 10 centímetros e passa o cano. Eu falei assim, vai dar não. Eu falei, eu tô pagando, é uma opinião que eu dei ou eu tô te mandando? Perceba que as Eu tô pessoas te pedindo estão pra rindo. fazer. Vamos esperar o seu mestre de obra chegar, o São João. Chega o São João. São João, eu tô mandando o chegado aqui, subir o piso 10 centímetros e passar o cano da água quente. Não vai dar certo não, seu Lúcio. Ô, São João, então o senhor faz, beleza? Valeu. Tá lá, Ouça. a encanação da água quente do prédio funcionando. Depois que for tudo pronto, o PD vem perguntar, você já mexeu com obra? Não! Eu confio na sabedoria lá de cima. Olha aí a sabedoria lá de cima. Olha aí como é que o cara engana as pessoas, e as pessoas achando que isso é divertido. Então percebam que a sabedoria lá de cima para essas igrejas evangélicas é Jesus ensinar o cano, o piso a subir 10 centímetros para que possa passar um cano de água. Queridos, será que essa é a sabedoria
que conduzirá você pela senda estreita até os caminhos da salvação? Então continua ouvindo, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo está dentro de você e está guiando você para que você possa entender aquilo que eu estou querendo chegar. Tô fazendo coisas ano que vem que eu tenho até medo de falar. Continuando. Coisas que eu não consegui fazer aqui no Brasil esse ano, eu já marquei de fazer em Israel, marquei de fazer na Europa, marquei de fazer nos Estados Unidos. Aonde, Lucinho, você está tirando? Eu não tenho capacidade de nada! Claro que não tem. Claro que não tem. Isso aí eu sei que ele não tem. A grande questão é que ele rouba as pessoas usando o nome de Jesus, pedindo dinheiro por meio de dízimos e ofertas, que dízimo não é dinheiro, dízimo é alimento. Assim ensina a palavra de Deus em Deuteronômio capítulo 14. O dízimo na época era uma coisa dos sacerdotes, era uma instrução dos sacerdotes. Eram os próprios sacerdotes que roubavam ao Senhor da tribo. Gente, perceba o quão ridículo, o quão mentiroso são esses evangélicos, esses pastores falsos profetas. Então o cara se vangloria de fazer grandes obras em Israel, na Europa, nos Estados Unidos, quando na verdade, na própria terra dele, eu tenho certeza que há centenas de mendigos. Centenas de mendigos. E o cara diz que ele não pode nada, e as pessoas acham que isso é humildade, quando na verdade as pessoas que estão aplaudindo esse homem são pessoas miseráveis, que estão ali em troco de dinheiro e não buscando a Cristo, porque a ovelha que frequenta a igreja, ela sente fome, e quando ela sente que ela não é alimentada pela palavra de Deus, ela certamente sairá. Então perceba que esse homem usa da glória do mundo. Ele fala de Israel, da Europa e dos Estados Unidos como se isso fosse algo incrível, quando na verdade nós sabemos que nós precisamos evangelizar todas as pessoas. Os evangélicos, eles gostam muito dessa questão das missões. Eu era evangélico, eu sei disso. As pessoas viajavam com o dinheiro do dízimo dos outros para evangelizar e fazer missões, mas eram incapazes de olhar para a esquina e evangelizar o mendigo da esquina e dar uma comida para o mendigo da esquina. E esse foi um dos motivos pelo qual eu saí da igreja evangélica, porque é muita mentira. Então continue assistindo isso, continue. Eu não sou profundo em nada. Quem entra na internet para me criticar tá certíssimo. Nunca vi um cara mais raso, sou eu. Perceba a falsa humildade do diabo, para enganar o trouxa. Quanto mais raso eu sou, e quanto menos eu sei, mais ele me ensina o que eu faço. Mais ele me ensina o que eu faço. Ensinou ele a levantar o piso 10 centímetros. Tá falando de viagens, ou seja, nada de palavra. Só que muitos de nós estamos esperando o gabarito na mão. Você levanta de manhã e fala assim, Deus, cadê as respostas para essa semana? Chupa. Peraí. Vocês ouviram o que eu ouvi? Vocês ouviram o que eu ouvi ou não? Porque eu vou voltar para você ouvir. Para que você possa ouvir de novo e chegar à conclusão de que realmente ele falou isso. Que muitos de nós estamos esperando o gabarito na mão. Você levanta de manhã e fala assim, Deus, cadê as respostas para essa semana? Chupa. Então o pastor disse que Deus disse chupa. Queridos, esse pastor, ele disse que o servo pediu a resposta e que Deus disse chupa. Vocês ouviram a palavra do pastor? Vocês ouviram? O servo de Deus pediu a resposta e Deus disse chupa. Chupa. Ele disse que Deus disse isso. Qual é a sua dúvida em relação a esse demônio que está pregando a palavra? Eu vou voltar para que você ouça novamente, porque talvez você não esteja acreditando. Porque eu não acreditei quando eu ouvi isso. Eu achei que fosse coisa da minha cabeça. Ouça com atenção, porque ele vai dizer que Deus disse chupa. Que muitos de nós estamos esperando o gabarito na mão. Você levanta de manhã e fala assim, Deus, cadê as respostas para essa semana? Chupa. Então Deus diz chupa. Você tem uma dificuldade na sua vida espiritual, você ora a Deus e Deus diz para você chupa. Queridos, mais do que nós pregamos nessa página, eu acho que é impossível. Nós passamos o dia, a tarde, a noite pregando o Evangelho. Eu espero que vocês aprendam a discernir o que é entretenimento do que é Evangelho.
para que vocês não trilhem um caminho de morte. Porque muitos desses falsos profetas, eles estão se vangloriando com suas obras mundanas. Ele foi para Israel, ele foi para a Europa, ele foi para os Estados Unidos, e Deus disse chupa. Então a palavra de Deus ensina que pelos frutos nós conhecemos as árvores. Porque não pode dar uma árvore ruim, não pode dar frutos bons, uma árvore boa não pode dar frutos ruins. Perceba que até agora não houve uma só palavra de Deus. O que houve até agora foi promessa humana, de ostentação, sabedoria própria e nada de palavra. Então peço que você ouça essa pregação. Se você quiser ouvir essa pregação toda, você pode ouvir. Porque eu tenho certeza que o dom do discernimento do Espírito Santo, ele está sendo incutido no seu coração nesse momento para que você possa entender que esses pastores nada mais são do que palhaços, do que pessoas que promovem entretenimento com historinhas engraçadas, divertidas, mas que eu não acho graça alguma. Porque essas pessoas, elas estão pisando no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. São pessoas que desde já estão preparadas para a perdição, tanto ele que prega como aquele que ri, tanto ele que prega como aquele que gosta do que ele prega. Porque Deus disse, sejam santos como eu fui santo. E a blasfêmia desse homem, ao dizer que Deus disse chupa, isso demonstra uma total ausência de Deus na vida desse homem que prega a palavra de Deus. Perceba que há muitas pessoas na plateia e que esse homem está vestido de chapolim colorado. Então eu quero que você imagine Jesus vestido de chapolim, dizendo que Deus disse chupa para as orações dele. Será que Jesus faria isso, querido? Será que você não consegue entender que essas igrejas estão cada vez mais podres e mentirosas, que estão pregando uma doutrina diferente da doutrina que nós pregamos aqui na página? Então ouçam nossas pregações e ouçam as pregações desses pastores. E vocês verão que por isso a nossa página diminui a cada dia e por isso o número de evangélicos cresce a cada dia. Porque nós não pregamos aquilo que o homem quer ouvir, nós pregamos aquilo que Deus quer dizer. Já eles não. Eles pregam aquilo que o homem quer ouvir e não aquilo que Deus quer dizer. Cada um receberá o pastor conforme a vontade de seu coração. Assim está escrito na palavra de Deus. E eu peço que vocês exercitem o espírito do discernimento, porque a coisa está tão feia, mas tão feia. Eu já entreguei nas mãos de Jesus e eu tenho certeza que os verdadeiros, eles sairão dessas igrejas e defenderão a palavra de Deus conosco. E é isso. Que Deus abençoe. Em caso de dúvidas, falem conosco.